Boa tarde. Dia 22 de julho, 16 horas e 5 minutos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso boletim diário coronavírus. Inicialmente a Carla, nossa secretária da Saúde, fará o relatório da situação atual. Boa tarde a todos. Temos até o momento 1.418 casos notificados para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo. 31 novas notificações nas últimas 24 horas. Uma através da atenção da Santa Casa, 17 através da atenção básica, 3 por meio de busca ativa, 11 por laboratório particular. Temos 840 casos negativos, 464 casos positivos, um aumento de 30 novos casos positivos. 2 óbitos confirmados para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre as internações, temos 19 pacientes na Santa Casa. 2 internados nas últimas 24 horas e trata-se de um homem de 30 anos e uma mulher de 50 anos. Na enfermaria SUS, temos 14 pacientes. Na enfermaria convênio, 1 paciente. Na UTI, temos 4 pacientes, todos do SUS, e os 4 estão em ventilação mecânica. Tivemos 3 altas nas últimas 24 horas e trata-se de uma mulher de 46 anos e 2 homens de 40 e 78 anos. Sobre o resultado de exames, houve por testagem rápida 12 exames, 3 positivos e 9 negativos. Por exame laboratorial, PCR, 16 positivos e 16 negativos. Por laboratório particular, 11 casos positivos. Temos 259 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Passamos agora a algumas perguntas. A Thelma Aico Tano pergunta: quando o cidadão busca atendimento na Santa Casa com sintomas da Covid, antes do 7º dia de sintomas, são feitos os 2 tipos de exame, teste rápido e PCR? Thelma, na Santa Casa, do 3º ao 7º dia é colhido o PCR. O teste rápido não serve nessa faixa de dias. O teste rápido é depois de alguns dias que é feito o teste rápido. Se a pessoa for lá no 1º, 2º dia de sintomas, não é colhido nenhum exame. É orientado enviado os dados para a rede básica de saúde. Quando a pessoa completar o 3º dia, 4º dia, é colhido o teste, o PCR, na rede básica de saúde. Teste rápido somente naqueles que não colheram PCR, porque já compareceram ao serviço depois de alguns dias, que o PCR já é negativo, somente nesses casos que faz o PCR, ou na busca ativa, que é feita pela prefeitura, nas residências ou nos empregos das pessoas. A Tereza Cristina pergunta: boa tarde, doutor Otacílio. Qual país que não existe mais a doença? Tereza, procuramos nos informar e procurar isso. Não conseguimos descobrir qual país que não tem ainda a doença. Mas se existir país que não tem a doença, deve ser alguma comunidade muito pequena, muito isolada, não representativa em termos de percentuais da população mundial. A Sônia Salles pergunta: caso as aulas retornem, além do enorme risco de contaminação dos alunos e dos professores, o professor teria que preparar aulas para os alunos que estarão presentes na escola, terão que lecionar para os alunos presentes durante as 5 horas e ainda preparar a aula, gravar vídeo e atender os alunos à distância, conferindo o desempenho do contraturno? Ou a secretaria já tem uma solução? Sou contra a volta das aulas presenciais este ano. Sobre esse assunto, de forma indireta, já me referi muitas vezes, também ser contra a volta às aulas, ainda mais nessa situação, com 20% presencial e 80% nas casas. O aluno compareceria à escola apenas um dia por semana, uma turma na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta, e 80% continuaria em casa. Esse dia de comparecimento seria basicamente para conferir aquilo que ele fez em casa nos outros 4 dias. E as aulas não presenciais teriam que continuar também, porque 80% estão em casa. Fica muito difícil administrar isso. E é claro que os professores, na forma atual de trabalho, não vão conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Se voltar às aulas nessas condições,
com certeza teremos que usar esse processo seletivo para contratação de novos profissionais para atender toda essa necessidade. Isso não está formatado nem estudado ainda, porque isso ainda não ocorreu, mas se ocorrer, terá que ser feito de uma forma que não sacrifique os alunos e não sacrifique também os professores, com certeza. A Roseli Helena Ferreira pergunta: boa tarde, doutor Otacílio e equipe. Doutor, gostaria de saber se não seria possível rever a situação dos bares poderem abrir aos domingos. Desde o começo são os mais afetados. Delivery para os bares já funciona pouco. Com o fechamento aos domingos, também a situação está ficando muito crítica. Já que o restante fecha aos domingos, se os bares pudessem ficar abertos, seria um grande fôlego maior para parte do comércio. Muito obrigado por estar disposto sempre a ouvir e a fazer o melhor pela cidade. Do ponto de vista financeiro, seria ideal para os bares abrir aos domingos. Porém, do ponto de vista de saúde, a opção que nós tivemos para conseguir liberar algumas atividades funcionar plenamente durante a semana foi fechar todas as atividades aos domingos, permanecendo tão somente posto de gasolina, farmácia, coisas que não pode fechar, tá certo? Então essa foi uma opção para aos domingos realmente haver uma limitação quase que 100% da mobilidade das pessoas na zona urbana, havendo um lockout desses novos casos, todos em casa, sem transmissão. Então esse foi o objetivo. Então, do ponto de vista financeiro, abrir os domingos seria bom. Do ponto de vista de saúde, abrir os domingos seria ruim. Por quê? Aí nós teríamos com certeza de fechar outras atividades. E não é o que nós pretendemos. Pretendemos dar um fôlego para todos. Em relação a bares e restaurantes, nos próximos dias, com a avaliação do que está acontecendo com o número de casos em Santa Cruz, será novamente tentado uma liberdade maior de atendimento a bares e restaurantes nos próximos dias, dependendo das avaliações que nós temos. Em reunião com proprietários de bares e ontem também em reunião com donos de restaurantes, alguns que se propuseram, fizeram um grupo para vir aqui conversar antes de ontem e ontem, nós dissemos que estudaremos a melhor forma possível de mantê-los vivos do ponto de vista financeiro, mas também controlando a mobilidade das pessoas. Os bares realmente são os mais sacrificados de todos, grande parte deles, mas não podemos fazer diferenciação aos domingos. Então, aos domingos, realmente, quando abrir normal funcionamento presencial de bares, continuarão também fechados aos domingos. A Sandra Soares pergunta: qual o telefone para dar informação do Covid-19 para ser verificado? Sandra, este número foi disponibilizado desde o início da pandemia. É um Disque Corona que dá as informações da doença, de todas as dúvidas que a população tem. Ele fica com profissionais da saúde e funciona de segunda a segunda, das 9 às 16. O telefone é 99899 4250. Dentro desse horário, das 9 às 16, sempre terá um técnico da saúde para fazer toda a orientação que cada um tem. A Benedita Azevedo pergunta: parabéns, doutor, tudo perfeito, só que não está certo fechar os banheiros das lojas, a gente fica na fila um tempão e aí não tem como usar. Benedita, cabe aqui um esclarecimento. Os banheiros das lojas têm que ficar trancados, porém, tem que se liberar do uso aos clientes quando necessário. Não é proibido usar o banheiro. Por que tem que ficar fechado? Porque o responsável pela loja tem que abrir a loja para que você utilize o banheiro, te orientar a não fazer contaminações e, na saída, o proprietário tem que verificar as condições que estão no banheiro e trancar novamente. Eles ficam trancados, mas não é proibido o uso dos banheiros. É permitido os banheiros. Não é proibido o uso, é permitido, desde que com orientação do responsável pelo estabelecimento. Onde é proibido é o vestiário e banho, isso nas academias. Realmente, nas academias é proibido o banho, proibido a troca de roupa e os vestiários. Mas os banheiros das academias também são acessíveis,
Porém, trancados, com controle, utiliza sob supervisão e limpeza depois. O Fábio Luiz pergunta: eu queria saber se entre essas pessoas que estão doentes e internados, se a maioria tem algum tipo de doença crônica. Como foi a recuperação dessas pessoas, se apresentaram bons resultados? Bom, o que cabe é uma orientação. A doença atinge todas as classes sociais, todos os níveis econômicos e todas as idades. Porém, ela é mais grave nas pessoas idosas e mais grave ainda nos idosos que têm pressão alta, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. É mais grave ainda. Então, o que acontece? Os casos que complicam, que vão para a UTI, geralmente são casos de pessoas já com doenças, outras doenças importantes e também idosos. Os casos que internam em clínica médica, a grande parte também já são pessoas com outras doenças e idosos. Os mais jovens, geralmente, levam a doença para casa, levam a doença para o idoso e eles se saem muito bem, obrigado. Geralmente. Mas eles também complicam e os mais jovens também vão a óbito. A confirmação de que são os mais idosos que acabam complicando são os 2 óbitos que tivemos recentemente, na semana passada e nesta semana. 2 pessoas idosas tiveram a doença, uma até recuperou, depois complicou novamente, reinternou e foram a óbito, tá certo? Tá? Então, ela é uma doença democrática, atinge a todos, mas complica mais nas pessoas idosas e com doenças crônicas. O Renan Lucas pergunta: parabéns, doutor Tarsilo, pelo excelente trabalho como prefeito gestor da nossa cidade. Tenho certeza de que os casos seriam ainda maiores se não fossem as medidas tomadas pelo município. Só uma questão me intriga: se cobramos tanto de aglomeração, por que não foi tomada ainda nenhuma providência nas lotéricas da cidade, que estão com filas imensas e muitas vezes com uma grande aglomeração na porta? Assim como em alguns horários nos bancos. Entendo ser essencial pagar contas, mas acho que poderia ser tomada alguma providência no sábado ou outros dias da semana. Tem plena razão. Mas, infelizmente, o município e o governo do estado não têm nenhum poder para disciplinar atividades bancárias e de lotérica. A disciplina disso é do governo federal. Nós não podemos mudar o horário de funcionamento, não podemos fechar caixa eletrônico, não podemos fazer nada em relação a isso. Tá? Poderíamos sim multar as pessoas que estão na fila sem máscara. Isso nós poderíamos fazer, ou aglomeradas, tá certo? Mas disciplinar o funcionamento, nós não temos poder para isso, depende do governo federal, e o governo federal realmente está sendo muito omisso em relação a isso, sempre se vê na televisão. O governo federal, do ponto de vista financeiro, de atendimento aos estados e municípios e hospitais, está sendo ágil. Mas em relação a providências simples no combate à doença, de normas técnicas que devam valer para o Brasil todo, está sendo muito lento e muitas vezes não está agindo. Deveria agir, por exemplo, com proibir o jogo de loteria. E metade daquelas pessoas que estão na fila não estariam lá. Mas não foi proibida a loteria. A loteria foi considerada pelo governo federal como essencial o jogo. Então, não temos como agir nesses casos, infelizmente. O que nós temos hoje das nossas avaliações? Nós estamos no verde, em termos de leitos de UTI disponível para a população. Estamos em verde em casos novos nos últimos 7 dias, em relação a casos novos nos últimos 7 dias anteriores. 56 casos nos últimos 7 dias, 90 casos nos 7 dias anteriores. Se você for comparar esse número de hoje com o de ontem, você vai como? De repente, das 7 dias anteriores aumentou para 90? É que esses exames de PCR, já falei ontem, estão vindo com muito atraso. Hoje, por exemplo, chegaram 13 exames positivos no dia 13, se eu não me engano. 15 do dia 13. Então, dia 13 da semana passada, foi para 31 casos positivos em um único dia. Foi o pico que nós tivemos até hoje, certo?
E só ficamos sabendo disso quando? 9 dias depois, já no dia 22. Isso realmente atrapalha as providências, tá certo? Então, o governo do Estado, o governo federal, tem que ser mais ágeis nos resultados do PCR, que demorava 15 dias no começo, depois foi para 2 dias de demora e agora está demorando 7, 9, 10 dias novamente. Isso atrapalha as decisões do pessoal da saúde do interior, como Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo. É por isso que nós usamos muitos parâmetros nossos, locais. Não tem como você usar 100% os parâmetros do governo federal e estadual. Em termos de casos, pacientes internados, também nós estamos com 20 pacientes internados nos últimos 7 dias, contra 25 nos 7 dias anteriores. Então, houve uma diminuição no número de internações. Nós tivemos 15 dias atrás, 20 dias atrás, tinha dia que internava 7, 5, 6, 4, 8. Né? Os casos eram mais graves. Nessa semana começou a haver uma diminuição. Nós tivemos dia 16, 5 casos, 17, 3 casos, 18, 5 casos, 19, 2, 20, 0, 21, 3, hoje 2 casos. Então, uma diminuição de casos graves internados. Então, isso, baseado nesses parâmetros, é que nós fomos tomando nossas decisões em relação a abrir comércio, liberar algumas atividades. Estamos pensando em liberar outras atividades no futuro. Mas para isso a liberdade não pode ser total. Não adianta pegar uma categoria e essa é privilegiada, fatura, vende 24 horas por dia, todos os dias da semana, em detrimento de outras. Então, esses que podem ficar abertos, essenciais, que a prefeitura tenha condições, poder para discipliná-los, temos que diminuir um pouco a atividade desse pessoal para poder liberar um pouco a liberdade econômica para outros setores mais prejudicados. Com essa tática é que nós esperamos, alguns dias da frente, conseguir liberar outros ramos da economia para trabalharem e sobreviverem e saírem desse sufoco total. Lembrar que nós temos 464 pessoas que testaram positivos em Santa Cruz, 259 curados. Então nós temos na rua, nas suas casas, teoricamente nas suas casas, 200 pessoas que ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas. Se cada uma dessas transmitir para mais uma, serão mais 200 doentes nos próximos 15 dias. Tá? É por isso que as pessoas têm que ficar em casa e você que está na rua usar máscara, caso encontre um desse que está doente, você não seja contaminado. Fui muito questionado, inclusive pela imprensa hoje, por que não divulgar o nome de médicos que contraíram a doença. O médico é como qualquer outra pessoa que esteja doente. Por que não divulgar o nome das pessoas que estão doentes? Aí eu fiz a seguinte pergunta: a tuberculose é transmissível? É. A prefeitura divulga o nome das pessoas que têm tuberculose em Santa Cruz do Rio Pardo? São dezenas, centenas de casos. Não é divulgado. Você não vai marcar aquela pessoa com uma estrela na testa. As pessoas que têm outras doenças graves contagiosas, a prefeitura divulga esses nomes? Não, as pessoas são conscientizadas e orientadas. Nós temos dezenas de doenças chamadas infectocontagiosas, que são aquelas que, quando ocorrem na cidade, o município tem que comunicar ao governo federal que essa doença está ocorrendo na cidade. Um caso de sarampo, por exemplo. Mas não é divulgado publicamente o nome dessa pessoa. E essa doença que nós temos hoje segue a mesma regra. O município não pode, não tem o poder de divulgar o nome das pessoas. E mesmo que pudesse divulgar, eu seria contra divulgar. É proibido divulgar até uma pessoa que foi presa por tráfico, é proibido divulgar o nome. Uma pessoa que comete algum crime, é proibido divulgar o nome, para que ela não seja perseguida. Mas nós vamos divulgar o nome de uma pessoa que está doente, para que ela seja segregada? Não. Nós temos que trabalhar a conscientização da pessoa e das famílias,
para que fiquem em casa. E a conscientização também dos empregadores, para que quando recebem um documento do seu empregado, que tem que ficar em isolamento, porque está com suspeita de doença ou está doente, acate a orientação e não obrigue a pessoa a trabalhar. Sempre chega aqui em rede social, fulano de tal está obrigando a pessoa a trabalhar e que está doente. Sempre dissemos, isso é crime. E sempre estamos orientando em relação a isso. Amanhã estaremos aqui para mais um boletim. Espero que sem nenhum óbito. O número de casos internados com diminuição constante. Mas teremos também amanhã muitos casos positivos. Então, mais de 100 aguardando o resultado de PCR do Adolfo Lutz. E também teremos os testes rápidos feitos todos os dias e também os de laboratório particular. Obrigado a todos pela ajuda, continue nos ajudando, continue cooperando com a saúde pública de Santa Cruz do Rio Pardo. Somente unidos nós vamos vencer. Obrigado a vocês, até amanhã.